Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é o meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados das rodadas que aconteceram nesse último fim de semana. Eu vou falar bastante aqui sobre Bundesliga e sobre Bundesliga 2. Tô fazendo em um vídeo só, né, para poder contemplar tudo. Se você acha que vale a pena eu separar também esse conteúdo, assim como eu faço às sextas-feiras, beleza, eu faço separado sem problema algum. Tá certo? Então vamos lá pro vídeo conversar um pouquinho mais sobre essa terceira rodada da Bundesliga. E bom, ela começou já lá na sexta-feira com o Borussia Dortmund e Hoffenheim. E cara, como eu disse aqui no vídeo que saiu na própria sexta-feira, um pouquinho antes do jogo, essa era uma partida que ia ser muito definida em falhas defensivas e também com muitos gols. E eu chutei o placar de 3-2 pro Borussia Dortmund, da mesma forma como aconteceu dentro de campo. E cara, foi uma partida muito movimentada, né? São duas equipes que têm um ataque muito potente, tanto o Hoffenheim quanto o Borussia Dortmund, e ao mesmo tempo duas equipes que têm uma defesa pouco sólida, né, que sofre bastante gols. O Borussia, por exemplo, em todas as partidas sofreu 2 gols dos seus adversários. Então, cara, isso leva a gente para um lugar onde dá para perceber que o Borussia Dortmund tem uma enorme fragilidade no seu setor defensivo. Tomou 2 gols para o Eintracht na primeira rodada, tomou 2 gols para o Freiburg na segunda rodada e agora toma 2 gols novamente para o Hoffenheim. Isso vai deixando aberto um espaço onde a gente enxerga a grande fragilidade dessa equipe do Borussia Dortmund, que pode se tornar um problema futuramente dentro da Champions League. Continuando aqui também, o Freiburg vem surpreendendo bastante, né? Depois de ter conquistado uma vitória em cima do Borussia Dortmund, fora de casa venceu por 3-2 a equipe do Stuttgart. E isso mostra também uma nova força, né? Uma equipe emergindo ali dentre a segunda prateleira do futebol alemão. E realmente dentro de campo o Freiburg vem jogando muito bem. Conquistou essa grande vantagem, né? Esses 3 gols, chegou a abrir 3-0. E, cara, jogou muito bem para cima do Stuttgart, impondo a sua maneira de jogar tal como fez contra o Borussia Dortmund. E isso mostra uma equipe muito responsável, com uma forma de jogo, né, muito bem definida, e leva para aquele lugar que eu citei antes de toda a temporada começar, que as equipes que mantivessem os seus treinadores teriam uma grande vantagem em cima das demais, e é justamente o que está acontecendo. Ainda no sábado, né, Mainz e Greuther Fürth. O Mainz venceu por 3-0 a equipe recém-promovida à primeira divisão, e isso mostra também pra gente um tanto da fragilidade do Greuther, né? É uma equipe que joga bem, tem alguns jogadores que conseguem responder bem dentro de campo, mas não tá no nível de Bundesliga ainda, sabe? É uma equipe muito frágil pro tipo de jogo da Bundesliga, muito sensível, e aí tá encontrando bastante dificuldade, né? Claro, vai ter ali alguns momentos onde vai vencer, vai juntar seus pontinhos, mas ainda sofre bastante para conseguir fazer gols, né? Mais ainda para conseguir vencer dentro dessa Bundesliga. Colônia e Bochum, né? O Colônia venceu por 2-1 dentro de casa, o Bochum também um dos times recém-promovidos, mas com futebol um pouco mais bem desenvolvido, né? Além de ter sido campeão na última temporada, o Bochum tá demonstrando dentro de campo que ainda tem força para brigar, para se manter dentro do futebol alemão, né, da primeira divisão do futebol alemão para a próxima temporada, diferente do Greuther, né, que eu acabei de falar. A Arminia Bielefeld e a Eintracht Frankfurt, eu também falei aqui na sexta-feira que esse jogo ia ficar meio apático, que o Eintracht ia dominar a partida e ia terminar em 1-1. Exatamente o que aconteceu, um jogo apático, o Eintracht dominou a posse de bola, dominou as ações ofensivas, mas empatou em 1-1 com a Arminia Bielefeld fora de casa. A equipe de Frankfurt, né, que na última temporada quase conseguiu uma vaguinha para a Champions League, nessa temporada está encontrando bastante dificuldades e ainda não conseguiu vencer nem na Copa da Alemanha, nem na Bundesliga. Augsburg e Leverkusen também se enfrentaram, né, nesse sábado, e o Augsburg perdeu por 4-1 mesmo dentro de casa. É uma equipe que também está ali um tanto quanto enrolada, não consegue se desenvolver tão bem, né, nesse comecinho de temporada, enquanto o Leverkusen veio e passou o carro, passou por cima do Augsburg e conseguiu, né, emplacar essa vitória por 4-1 mesmo fora de casa. Fechando as partidas, né, do sábado, o Bayern de Munique enfrentou o Hertha Berlim e, como eu disse também no vídeo da sexta-feira, o Bayern de Munique ia golear essa partida. O Hertha é uma equipe muito frágil, ela era uma equipe muito dependente do brilhantismo do Matheus Cunha, dependia de uma jogada individual, de um brilho ofensivo do Matheus Cunha, e agora com a ida dele ao Atlético de Madrid, a equipe está bem órfã, bem carente nesse sentido e não consegue criar ofensivamente, além de ter muitas dificuldades também no setor defensivo. E com isso, o Bayern, que é imensamente superior, passou o carro e marcou 5 gols. Indo para o domingo, né, a gente teve aqui a partida entre Union Berlin e Borussia Mönchengladbach, e também, como eu falei na sexta-feira, né, a gente pode perceber
que existem alguns padrões dentro do futebol alemão e a gente percebe isso. O Urs Fischer tem sempre um jogo muito dinâmico, muito didático, e para cima dessas equipes que gostam de ter a bola no pé e que depois acabam perdendo, o Union Berlin sempre se sai muito bem, e nesse caso o Union venceu por 2-1, né? O Borussia Mönchengladbach do técnico Adi Hütter, e mostrou a sua superioridade e confirma também aquilo que eu disse lá atrás sobre o Freiburg e antes mesmo de toda a temporada começar, que as equipes que mantivessem os seus técnicos iam ter, né, esse desenvolvimento maior, iam começar a temporada muito melhor do que as demais. E para fechar a rodada, né, o técnico Mark Van Bommel vem surpreendendo bastante até dentro da Bundesliga. É a única equipe que tem 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, é o Wolfsburg, venceu o Leipzig agora neste fim de semana e marca ali, né, a sua maneira de jogar. Não me encanta, não é um time que, nossa, eu estou completamente surpreso. Eu acho que o Wolfsburg ainda tem muito a desenvolver com as peças, né, os jogadores que tem. Acho que ainda não está no seu máximo. E se o Van Bommel conseguir tirar o máximo do Wolfsburg, vai ser uma equipe bem chatinha para o restante da temporada. E bom, vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre Bundes 2. E esse eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, pelos jogos, chamar a atenção só em alguns mesmo. E depois eu passo a tabela, já que a gente já tem 5 rodadas, né, na Bundesliga 2. Fica mais fácil da gente analisar a tabela e ver a situação das equipes. Bom, a rodada começou, né, com Nuremberg e Karlsruhe, 2-1 para o Nuremberg. Como eu disse aqui na sexta-feira, ia ser um jogo muito disputado, caberia uma vitória para os dois lados e o Nuremberg foi superior. Ainda na sexta-feira, Sandhausen e Ingolstadt. O Ingolstadt venceu fora de casa por 2-0, mudou boa parte da equipe, mudou a maneira de jogar e conseguiu encontrar sua primeira vitória na competição. No sábado, né, a gente teve ali bastante, né, muitos jogos, na verdade, que aconteceram no sábado e alguns que surpreenderam a gente também, né? A rodada começou com o Holstein Kiel colocando 3-0 em cima do Erzgebirge Aue, também me surpreendeu, já que o Holstein Kiel não estava conseguindo jogar bem nesse comecinho de temporada. Darmstadt e Hannover, 4-0 para o Darmstadt, é uma equipe que está se desenvolvendo dentro dessa Bundes 2, está conseguindo emplacar a sua maneira de jogar e goleou o Hannover, que está totalmente inverso, ainda não se encontrou dentro de campo, só tem um pontinho em toda a competição até agora e tá muito difícil para o Hannover. Também tivemos Heidenheim e Hamburgo, né, um empate em 0-0, assim como eu disse na sexta-feira, ia ser um jogo muito difícil para o Hamburgo. Heidenheim é pedreira e foi como se completou, né, essa rodada. Schalke e Fortuna, o Schalke venceu por 3-1, né, com uma vitória ali bem sólida. Eu acreditei que o Schalke fosse jogar no contra-ataque, o Schalke fez o inverso, desenvolveu o seu jogo, conseguiu se impor em cima do Fortuna Düsseldorf, e o Simon Terodde, né, grande leão da Bundes 2, marcou 6 gols já em 5 jogos, é um excelentíssimo atleta para a disputa da segunda divisão alemã. Continuando aqui, né, o Werder Bremen venceu por 3-0 o Hansa Rostock, assim como eu disse durante a última sexta-feira, né? Eu tô falando várias vezes isso, mas é porque realmente tá tudo naquele vídeo da sexta-feira, e se você quiser continuar recebendo essas dicas, cara, não esquece de se inscrever aqui no canal, ficar atento. Se você é um cara que aposta, eu tô falando sempre bastante sobre isso, sobre quem ganha, quem perde, jogadores que podem marcar gols naquela partida, como eu falei, por exemplo, do Simon Terodde, tudo bem que já é quase certo que o Terodde vai marcar, mas eu falei também na sexta. Então, cara, acompanha aqui, assiste meus vídeos, eu tô sempre dando essas dicas, tá certo? E o Bremen venceu, né, por 3-0 ali o Hansa Rostock, se mostrou superior ao Hansa e conseguiu pôr um placar de 3-0 ali nas paredes do estádio. Muito, muito, muito bem jogado pelo Bremen. Fechando a rodada, né, no domingo, o São Paulo venceu o invicto Regensburg, né, por 2-0. Eu falei também na sexta-feira que o São Paulo tinha tudo para vencer essa partida e realmente venceu. Por outro lado, né, o Regensburg, mesmo perdendo, ainda continuou na primeira posição da Bundesliga 2 por conta da derrota do Dynamo Dresden, né? O Dresden perdeu em casa por 3-0 para o Paderborn. E o Paderborn jogou muito bem essa partida. Você vai ver aí e falar, mas o Dresden teve um jogador expulso. Foi isso que fez a diferença? Não, a expulsão do Dresden foi em um dos últimos lances da partida. Já estava 3-0, tudo definido. Então, realmente o Paderborn surpreendeu fora de casa e conseguiu vencer do Dynamo Dresden. Passando aqui pela tabela, né? Vamos aqui, primeira posição do Regensburg com 12 pontos, depois o Paderborn com 11, Dynamo Dresden e São Paulo com 10, e ali na quinta posição o Nuremberg com 9. E para passar um pouquinho mais, né, a situação das equipes que tem bastante torcida aqui no Brasil, né, que eu conheço pessoas que torcem para essas equipes, a gente tem em sétimo lugar o Werder Bremen com 8 pontos, em nono o Schalke com 7º e em 10º o Hamburgo com 6 pontinhos. E lá embaixo, né, na zona de rebaixamento, né,
Primeiro eu vou falar sobre quem disputaria relegation, seria o Ingolstadt, que atualmente está na 16ª posição. Em 17º e 18º, né, esses que já estariam rebaixados, estão Hannover e Holstein Kiel. Bom, durante os últimos vídeos, né, me perguntaram qual é o motivo de eu falar sobre futebol alemão, o que me despertou assim no futebol alemão, e eu vou fazer aqui uma carta aberta para vocês, falando realmente bem sincerão, olho no olho. Cara, eu percebi que é um conteúdo que falta hoje no YouTube. O que a gente chega mais próximo disso é o Rafa Oliveira, que é realmente um grande exemplo para mim, mas ele trata do futebol internacional como um todo, não só sobre o futebol alemão. E eu senti carência nisso. Eu sou um cara que ama futebol alemão, que comecei a acompanhar lá em 2014, quando eu comecei a assistir o Eintracht Frankfurt, né, a equipe pela qual eu torço. Lá atrás eu comecei a acompanhar o futebol alemão e eu me apaixonei pela forma de jogar dos times. Acho que essa forma de jogar dos times é muito importante, é um jeito muito bacana, é um país que tem uma cultura muito legal voltada ao futebol, voltada ao esporte como um todo também. E eu achei isso sensacional e fez com que eu me apaixonasse pela Bundesliga e assistisse tudo quanto é tipo de jogo. Podia ser jogo entre os dois piores times da Bundesliga, eu tava lá para assistir, porque eu sempre gostei muito. E depois, quando eu fui demitido, né, da Gazeta Esportiva, que foi meu último trabalho, eu falei, eu vou criar um canal no YouTube para falar de futebol alemão. Ninguém fala disso, eu nunca encontrei um canal no YouTube falando sobre futebol alemão especificamente. E aí eu quis criar o meu, porque eu sei que assim como eu, também existem outras pessoas que são apaixonadas pela Bundesliga. Existem outras pessoas que gostam de ver times alemães jogando, como a gente tem aqui, tem torcedor do Bremen, tem torcedor do Schalke, tem torcedor do Hannover, isso tudo de Bundes 2, além dos torcedores, claro, da Bundesliga principal, tem eu com a Eintracht Frankfurt, tem gente do Borussia, tem gente do Bayern, todo mundo acompanhando aqui, e cara, é muito legal ter esse carinho vindo de todos vocês, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!